Olá, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu queria conversar com vocês sobre as principais diferenças entre os médicos aqui na França e no Brasil. Eu moro na França há quase 10 anos, eu sou dermatologista aqui, eu trabalho no hospital e antes de vir pra cá eu trabalhava como médica plantonista no Brasil. A primeira diferença é em relação a salário. Eu não acho que o médico do Brasil ganhe muito, eu acho que todo o resto da população ganha muito pouco, fora os políticos. Então, fica uma diferença muito grande entre o salário mínimo e o salário de um médico. Aqui na França é um pouco diferente. Não tem toda essa diferença salarial no geral. Então, o médico não vai ganhar, assim, 30, 50 vezes o salário mínimo. Aqui, a diferença entre uma pessoa que ganha pouco e uma pessoa que ganha muito é 4, 5 vezes. Então, os médicos é uma ótima profissão, mas não são pessoas extremamente ricas, como a gente pode ver no Brasil com médicos que trabalham bastante. A segunda diferença é em relação ao paternalismo. Eu tenho a impressão que o Brasil, as decisões que são tomadas são muitas vezes tomadas por médicos e aceitas pelos pacientes. Aqui na França é um pouco diferente. O médico expõe as decisões que podem ser tomadas e é o paciente que decide. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim, porque tem gente que prefere que decidam pra eles e tem gente que prefere decidir, né? Então, eu acho uma coisa ruim ser muito paternalista, porque quem sabe melhor da situação do paciente é o próprio paciente. A terceira diferença é sobre a formação dos médicos. Aqui é muito homogêneo. Todos os médicos são formados com os mesmos livros. Então, teoricamente, se você for num médico que seja no norte ou no sul da França, ele tem os conhecimentos baseados nos mesmos livros e nas mesmas diretrizes. Enquanto no Brasil é completamente diferente. O jeito que se aprende medicina numa faculdade em São Paulo, às vezes não é a mesma que outra faculdade em São Paulo, do mesmo jeito que se aprende medicina no sul. Cada lugar tem suas particularidades e seu jeito, né, de fazer e de ensinar. Isso tem seu lado bom algumas vezes, porque você pode ter médicos que têm condutas mais adaptadas a você, ou de um jeito de fazer mais diferente, uma diversidade de fontes, mas pode ser muito ruim, porque às vezes você vê médicos muito mal formados no Brasil. Então, assim, essa homogeneidade da França às vezes é muito benéfica, né? Você não vê, assim, médicos muito, muito ruins ou muito sem conhecimento, como acontece no Brasil. Outra diferença é em relação à proximidade. Esse é uma coisa que eu acho que é uma característica do povo brasileiro, que os médicos conseguem ser próximos dos pacientes e empáticos e simpáticos. Muito mais do que aqui na França. Aqui na França tem aquela distância profissional. Isso eu uso a meu favor por ser brasileiro. Então eu chego, meus pacientes sempre falam, ai, que gostoso, você tá rindo, né? Eu falo com eles, eu brinco, eu tenho uma proximidade maior. E isso eu acho muito legal no Brasil. A gente se sente, como paciente, a gente se sente mais acolhido, né? Mais agradável. A quinta diferença, dessa vez eu vou falar o setor da França. Os médicos aqui são, em geral, mais humildes. A formação é mais baseada na humildade. Você vai ver muito mais médicos falando, olha, disso eu não tenho conhecimento, eu posso, pesquisar e te falar depois. Ou você vê muitos residentes ligando para outras especialidades, perguntando, discutindo os casos. Quando são casos difíceis, tem discussões entre várias especialidades, o que a gente chama de reunião multidisciplinar. Então, assim, a formação em si é baseada no sentido onde nosso conhecimento tem limites, e isso é extremamente importante na medicina. Duvide de médicos que sabem de tudo, que nunca tem dúvida de nada, porque a medicina está sempre mudando e médicos são só pessoas. Uma outra diferença é em relação à super especialidade. Isso é mais na França do que no Brasil e às vezes é meio chato isso. Então, na França tem o especialista, o subespecialista, o hiperespecialista, especialista. E às vezes você fica só subindo. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um problema com o meu
meu filho mais novo, ele teve uma icterícia, então eu fui no pediatra. O pediatra me mandou pro gastro, porque ele tava com uma colestásia. O gastro me mandou para um especialista em atresia de vias biliares. Então, assim, só foi subindo. Tinha médico, o último médico era especialista aquele tipo daquela doença. Então, às vezes, eu acho mais interessante no Brasil, onde o médico te acolhe e te acompanha até o fim. Isso eu acho bem legal. E a última diferença é a diferença de recurso. Aqui na França, eu posso fazer um vídeo sobre o sistema de saúde francês, mas existe muito mais recurso que no Brasil. É um país rico, é conhecido isso. O lado bom é que você, né, tem acesso, mesmo no hospital público a gente tem acesso à tomografia, PET scanner e tudo mais. Mas isso também tem um ladinho ruim. O ladinho ruim é que às vezes você vai muito longe. Então, às vezes você está procurando uma alteração genética, não sei o que, de um paciente, e isso não vai mudar nada pra ele. Ele só vai ficar encanado porque agora ele vai saber que ele tem essa alteração do gene. Tal. Então, assim, aqui, quando eles veem uma alteração, eles vão procurando até o fim. E às vezes a gente ignora a ansiedade que isso gera. De ter a questão de ter muito recurso é que você sempre acha alguma coisa, você sempre vai achar alguma pequena alteração. E daí você vai começar a outros exames de sangue para essa pequena alteração, e às vezes você não consegue parar de procurar, e às vezes isso não vai mudar nada pro paciente. Então tem um lado ótimo, é ótimo ter recurso, é ótimo você poder fazer o exame que vai diagnosticar o paciente, é ótimo você ter tudo isso, eu acho que é muito, mas tem esse pequeno viés. E você, tem alguma experiência? Já foi atendido por um médico na França? Ou tem alguma opinião sobre a medicina no Brasil? Já trabalhou aqui? Conta tudo aqui no comentário. Beijo!